Inglaterra, 10 de abril de 1912. O Titanic partiu em sua viagem inaugural com destino a Nova York. Chamado de inafundável, esse navio com mais de 46 mil toneladas oferecia aos passageiros o que havia de mais luxuoso e confortável transatlântico. Mas o que os passageiros a bordo não sabiam, e nunca poderiam suspeitar, é que o Titanic não chegaria ao seu destino. O Titanic tinha 2.208 pessoas a bordo, mais 891 delas eram tripulantes. O Titanic não era só o maior e o mais luxuoso transatlântico da época, era visto também como milagre industrial. Era o maior objeto em movimento da história humana. No quarto dia de viagem, cerca de 20 minutos antes da meia-noite, o vigia viu um iceberg pequeno bem no meio do caminho. Ele deu o aviso, mas o navio estava rápido demais. Tentaram virar o navio para estebordo, mas acabou colidindo em toda a lateral do navio, fazendo um rasgo comprido na lateral do casco, destruindo toda a estrutura. O Titanic foi considerado inafundável porque tinha 16 compartimentos à prova de água, mas apenas os 4 compartimentos na popa e 4 compartimentos na proa que eram realmente à prova de água. Porém, esse foi o erro, pois o iceberg destruiu mais do que 4 compartimentos. Foi dada a ordem para liberarem os barcos salva-vidas. Mas a verdade é que não tinham barco suficiente para todos, talvez nem para metade da tripulação. Todos os passageiros entraram em pânico com o fato que todos iriam direto para o fundo do mar congelante do Atlântico Norte. À medida que o navio afundava, os passageiros disputavam por uma vaga num bote salva-vidas. Muitos desafortunados arriscaram pulando no mar congelante, não resistindo por muito tempo. Isto é, com a exceção de um homem, Charles Job, o padeiro-chefe do navio. Charles Job dormia numa parte bem próxima da colisão e acordou com um salavanco muito forte. Ao acordar, ele assustado subiu para o deck do navio, e vendo o caos instalado, voltou para a parte de baixo e pegou um copo e uma garrafa de bebida alcoólica, e pôs-se a beber. Depois voltou para o deck e começou a supervisionar a lotação dos barcos, ao mesmo tempo bebendo alguns copos de bebida alcoólica. Por volta das 2h10 o navio começou a se partir ao meio, se dividindo em 2. Charles Job foi para a parte de cima, uma vez que essa ficou em pé antes de afundar totalmente. Por favor, se inscreva no canal, e dê um like de incentivo para que possamos criar mais conteúdos. Isso é muito importante para nós. Obrigada. Continuando. E à medida que o navio afundava, ele desceu como um elevador para a temperatura da água, que estava entre 1 e 2 graus Celsius negativos. Por volta das 2h30, 10 minutos após o navio ter desaparecido por completo, os pedidos de socorro cessaram. Então podemos dizer que o tempo de sobrevivência nessas águas era de cerca de 10 minutos para a maioria das pessoas. Charles nadou por um tempo e acabou achando um barco salva-vidas virado. Pelo menos 28 homens foram salvos nesse barco. Charles nadou até ele e foi rejeitado, não podendo encontrar refúgio nesse barco mesmo que virado. Dos 2.208 passageiros do Titanic, apenas 712 sobreviveram. 1.496 morreram. Dentre os sobreviventes está Charles Job. Depois de flutuar em águas congelantes por 2 horas, mesmo assim ainda conseguiu sair vivo. Mas como? Ele poderia ser um forte candidato para ter as pernas amputadas, poderia ter ocorrido danos severos, mas não ocorreram. Ele chegou a Nova York com saúde relativamente boa. Ele retornou sua carreira no mar não muito tempo depois. Quando perguntaram para ele o que ele achava que permitiu essa resistência ao frio, dando a ele a sobrevivência, ele respondeu que foi o álcool. Mas nenhuma ciência médica mostra que esse é o caso de fato, ou seja, quando estamos numa situação de hipotermia, os especialistas dizem que bebendo álcool ocorre a conhecida vasodilatação e o sangue vai para a pele, por isso o rosto fica vermelho. Se bebermos muito e chegarmos a cair na água muito fria, estaremos mais suscetíveis à hipotermia. Na verdade, morremos mais rápido por estarmos bêbados. O álcool é uma toxina, talvez ele aumente a temperatura corporal porque o sistema imunológico tem que combater essa toxina. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que álcool no corpo dele fez com que ele não entrasse em pânico, conseguindo assim manter a calma e sobreviver por mais tempo porque ele ficou mais tranquilo.
Afinal, se não foi o álcool no sangue que protegeu ele das águas geladas do Atlântico Norte, tendo em vista que a maioria morreu em aproximadamente 10 minutos, foi o que então? Será que talvez ele seja um super-humano e tenha resistências contra as temperaturas mais baixas? Será que tem a ver com algo sobrenatural? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, quem sabe você tem a resposta ou se aproxime dela. Por favor, se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e dê um like de incentivo para que possamos criar mais conteúdos. Obrigado.